Olá pessoal, como vocês estão? Estão bem? Hoje eu tô vindo para falar sobre uma amizade nos animes que começou de uma forma bem conturbada, né, com bullying e tudo mais, e termina de uma forma bem legal, ou não termina, pelo menos continua, já que o mangá ainda segue. Estou falando da amizade entre Umezawa e Makunouchi Ippo, isso do anime Hajime no Ippo. Uma amizade bem interessante, uma construção de história, né, dos dois, do relacionamento entre eles muito legal, muito boa mesmo. E vou contar hoje, nesse vídeo, um resumo dessa amizade, os pontos legais e chaves que o autor conseguiu focar e mostrar muito bem de todo esse desenvolvimento entre eles, desde lá do iniciozinho, episódio 1 mesmo, até no mangá já muito mais avançado, em histórias entre eles lá, onde eles já são amigos mesmo. E essa trajetória toda, no anime já mostra muito, no mangá tem um momento lá pra frente, eu vou falar, que ele meio que se afasta um pouquinho, mas por motivos bem nobres. Então, vou contar aqui a história. Então, fique aqui. Lembrando, vou pedir que deixe o like caso curta o vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos. Bora lá! O contexto primeiro, claro, vou explicar um pouco. Hajime no Ippo é um anime de boxe. Exclusivamente isso. Um garoto que sofria bullying na escola, ele tinha a ambição ou querer saber o que é ser forte. Essa é a premissa do anime. Esse é o objetivo dele. Ele quer saber o que é ser forte. E ele encontra o boxe logo no primeiro episódio, e muito por conta desse personagem chamado Umezawa, que é o líder de um grupo, de uma ganguezinha que acomete o Ippo, né, que é o protagonista da história, a bullying, sofre muito bullying, bate nele, causa muitos problemas com ele. Ele não tem muita amizade, pois ele não tem tempo para sair com os amigos e tudo mais. Ele trabalha num barco de pesca junto com a mãe. O pai dele é falecido, então ele tem que ajudar a mãe a manter ali, né, para sobrevivência própria, né? Então ele trabalha ali com barcos de pesca e acaba tendo que sair da escola e ir direto para casa para trabalhar, para ajudar a mãe. E ele não tem tempo de sair para ir no cinema e brincar e jogar qualquer coisa com os amigos, apesar de alguns até irem até ele e tentarem convidá-lo, mas ele se recusa, pois ele tem trabalho a fazer e acaba ficando um pouco afastado de todos. E o pessoal ali que acomete o bullying, né, principalmente o Umezawa, que é o líder dessa gangue, acaba meio que acompanhando ele nessa trajetória dele indo para casa e causando problemas, batendo nele. E no primeiro episódio vemos muito isso. Eles estão lá andando, cercam o Ippo e acabam já chutando, já começando a bater muito no Ippo. Eles levam ele para debaixo de uma ponte e começam a surrá-lo, ofendê-lo. E ele não se importa tanto assim de ser ofendido e tudo mais, mas tem um ponto que o Umezawa acaba ofendendo a mãe do Ippo. Aí o Ippo fica irritado, ele sente, né? E ele se sente muito impotente, já que está ofendendo a própria mãe, então é complicado, ele gosta muito da sua mãe. O Ippo, ele ama muito a mãe dele e ele fica meio triste por não conseguir revidar. Ele queria revidar, mas eram 3 contra 1 e ele não tem forças para isso. Mas ele acaba sendo salvo pelo personagem do Takamura, que é um cara super forte, já é um lutador profissional de boxe, que almeja ganhar 6 títulos mundiais. Ele tem essa ambição de ganhar de categorias diferentes de peso, né? Então, até esse momento ele não tinha nenhum título mundial, ainda não tinha chegado a esse ponto, é só o primeiro episódio, mas agora ele já tem alguns títulos. Ele intervém ali na surra que o Ippo estava levando, acaba meio que enfrentando os 3 ali, não batendo neles, mas meio que assustando os 3 valentões, né? E eles meio que percebem a força do Takamura e se afastam e fogem. E o Takamura leva o Ippo, eles conversam e tudo mais, leva o Ippo até a academia, onde ele treina, e até faz ele desenhar a cara do Umezawa e bota lá no saco lá de areia para ele bater, e o Ippo dá um soco lá e gosta, né? Se sente bem em fazer isso, é bem interessante a conversa entre eles. O Takamura é um cara até bem engraçado e tudo mais, mas nesse momento até que nem é tanto, é mais sério nesse momento entre eles, e ele convida, né, o Ippo a participar e tudo mais, a entrar para a academia, por que não? Ele vê algumas coisas ali na hora do soco e tudo mais, que o Ippo tem uma certa aptidão. O Ippo é forte, ele não se sente forte, mas ele pois ele trabalha lá, como eu falei, né, no barco de pesca, e lá ele carrega muito peso. Depois para frente você acaba conhecendo o cotidiano, a vida do Ippo. Até aquele momento não, mas mais para frente você acaba vendo ele trabalhando, e é muito sofrido, muito complicado, e
ele tem muita força nos braços, nas pernas, impressionante. E acaba o desenrolar, ele entra lá pro mundo do boxe, depois de uma série de coisas, eu não vou ficar me estendendo aqui nessa parte, mas ele acaba entrando na academia, ele é aceito e tudo mais, e passa a treinar com o próprio treinador do Takamura, que é um senhor, que é o dono ali da academia. Ele acaba assumindo também como treinador do Ippo, e é bem interessante, ele vê muito potencial no Ippo para se tornar até um futuro campeão mundial, e começam a treinar e tudo mais, eles têm que tirar a licença de boxeador e tudo mais, e ele vai fugindo nesse período, né, dos pessoal que comete bullying nele, né, porque ele vai direto para a academia rapidamente, e depois da academia ele vai para os barcos de pesca, então ele corre muito rápido, né, ele está sempre fugindo, e os garotos não conseguem mais pegá-lo para acometê-lo ao bullying, né, para bater nele, para zoar com ele, e ele sempre está fugindo, e eles ficam sempre perdidos, procurando o Ippo, cadê o Ippo, cadê o Ippo, o Ippo sempre já foi embora rapidamente. Até que o Ippo consegue tirar a carteira de boxeador profissional e eles conseguem cercar o Ippo, né? Nesse momento, eles conseguem pela primeira vez, desde aquela primeira surra lá no episódio 1, eles conseguem pegá-lo e começam a tentar bater nele novamente, mas dessa vez já não é tão fácil, né? O Ippo consegue escapar deles, deixa a mochila cair e o cartão, né, de boxeador profissional cai. Eles pegam e meio que não acreditam muito que ele é um boxeador profissional, eles ficam nessa dúvida, não acreditando muito, mas o Ippo consegue escapar, né? E consegue pegar de volta o cartão e escapar deles, né? Mas, claro, mostrou muito mais agilidade, então eles ficam meio receosos, estranhando, e eles vão até uma luta do Ippo, logo lá, não lembro se é a estreia, acredito que não, mas é uma das lutas do Ippo, do torneio profissional que ele já começa lá, e acompanha ele lutando e gosta disso, e começam a conversar entre os outros valentões da escola, e esse Umezawa, ele leva o Ippo até os valentões, o Ippo fica assustado, fica com medo, achando que vai ser surrado, que vai apanhar novamente, mas não, né? O Ippo se torna tipo um grande herói para eles, é bem interessante essa mudança, né? Eles ficam todos lá querendo conversar com o Ippo, querendo conhecê-lo melhor. Depois, posteriormente, eles querem tirar foto, pedir autógrafo e tudo mais pelo Ippo. O Ippo se torna o grande herói deles, já que eles também tinham talvez o sonho de se tornarem lutadores ou qualquer coisa que seja ali, né? Mais por esse lado violento, já que eles são violentos. E ele percebe que o Ippo está seguindo um caminho profissional nesse intuito. E eles começam a admirar o Ippo, então muda. O Ippo para de sofrer bullying, é bem interessante, já que ele é um lutador profissional, então, claro, eles ficam mais receosos, não querer atacar, e a relação deles melhora bastante. Eles acompanham ali algumas lutas e tudo mais, e quando o Ippo vence caras muito maiores, muito mais fortes, eles ficam espantados lá na plateia assistindo isso, né, percebendo que não é mentira, que o Ippo é forte, ele não vai lá para ser surrado, ele vai lá para vencer mesmo, oponentes até que são mais experientes, mais talvez fortes fisicamente do que o Ippo, mas o Ippo treinado, muito bem treinado, e tem força também, consegue surpreender. E depois tem a parte que é uma cena muito marcante, muito legal, a parte da formatura do Ippo na escola. O Umezawa e eles vão embora juntos depois da formatura, ambos estão caminhando lado a lado. O Umezawa fica com uma apreensão, querendo pedir desculpas para o Ippo por tudo que fez com ele, pelo bullying que praticou com ele durante todo o período ali, ou quase todo o período do ensino médio e tudo mais. Então, ele fica guardando aquilo, querendo se desculpar. A gente fica acompanhando os pensamentos, né? O autor bota muito isso, os pensamentos do Umezawa, ele pedindo desculpa e tudo mais, mas ele não consegue colocar em palavras, é complicado para ele. Até o final, quando eles se despedem, e ele vai e tenta falar, mas não consegue, mesmo na despedida. O Ippo pensa que ele tá querendo saber da próxima luta e tudo mais, e até fala com ele uma coisa relacionada a isso, que a minha próxima luta vai ser tal dia, eu espero você lá, alguma coisa do tipo. E o Umezawa tenta dar um apoio para ele, fala, vou lá, vou estar torcendo por você, e tudo mais, fala coisas positivas para ele, mas não consegue se desculpar de jeito nenhum. E daí em diante, o Ippo segue lutando como boxeador, a gente vai acompanhando, claro, ele é o protagonista da história focada nele. O Umezawa é retirado de cena, não é mostrado mais ele, até chegar num ponto onde a mãe do Ippo acaba adoecendo. Ela passa mal durante o trabalho, ela acaba sendo internada devido a muito esforço físico. O Ippo fica muito preocupado com ela e eles colocam uma placa lá no barco de pescas Makunuchi para tentar conseguir algum empregado novo para ajudá-lo no trabalho, né, para fazer a mãe dele diminuir o ritmo dela, ainda mais que ela ia ficar um tempo internada.
o Ippo fica lá tentando encontrar essa pessoa e também meio que pensando em desistir do boxe. Essa é uma parte bem triste, pois ele tá receoso, ele sabe que não tem muito tempo, então ele precisa se dedicar ao barco de pesca e não ao boxe, pois o boxe acaba demandando muito tempo, muito esforço dele. E ele fica nessa dúvida e ele até perde um treinamento, onde a equipe toda sai e vai para um local para treinar, um local mais específico, na praia e tudo mais. E eles vão lá para aprimorar. Eles estão chegando num momento onde vão ter lutas importantes, vários outros personagens ali, né? O Ippo também estava chegando nesse momento, ia chegar no momento onde ele ia entrar num hall ali, enfrentando grandes lutadores do Japão, para caso ele ganhasse desses grandes lutadores, ele poderia almejar ao título, enfrentar o atual campeão. Então ele poderia perder essas batalhas, essas lutas, e não conseguia chegar no tão sonhado título japonês primeiramente, né? Mas ele ia acabar perdendo. E, de repente, numa tempestade que estava acontecendo, ele sozinho em casa, a porta bate, ele abre, um cara estranho aparece, né? Todo molhado, assim, e a gente nem reconhece muito bem ele. Depois ele levanta o cabelo, assim, e mostra que é o Mezawa, e ele entra ali, o Ippo convida ele, aí eles tomam um chá juntos, e ele tem um sonho, ele mostra seu sonho para o Ippo, e o sonho dele é ser um mangaka. Ele mostra alguns desenhos que ele fez, e ele desenha muito bem, por sinal, e mostra o seu talento, sua habilidade, ele quer seguir esse sonho, e o sonho dele é desenhar a trajetória do Ippo, né? Contar a história do Ippo. Então, ele quer contar a história do garoto, né? Talvez fraco, que saiu ali da escola dele até se tornar o campeão mundial. Essa é a história, a premissa do mangá que ele quer contar. Essa é a história que ele quer fazer. Então, é bem interessante e ele se disponibiliza a trabalhar ali para ajudar o Ippo a não largar o boxe, pois se o Ippo largar o boxe, não teria a história dele. Então aí ele convence, o Ippo meio que fica receoso, não querendo muito aceitar, devido ao esforço que faz ali, né, durante o trabalho. É bem complicado, não é algo simples, não é um trabalho fácil. Então ele fala que vai ser difícil, que é complicado, que para ele pensar direito, mas o Mezawa quer trabalhar, quer ajudar por conta do seu próprio sonho, seu trabalho. E o Ippo aceita, né? Não pode ficar recusando. Ele aceita e tem logo o primeiro dia, bem engraçado, o primeiro dia de trabalho dele, ele sofre bastante, ele vomita lá no barco, ele mal aguenta carregar as caixas, enquanto o Ippo carrega um monte de caixas cheio de equipamentos, peixes e tudo mais. Então ele fica sofrendo, o corpo dele fica destruído logo no final do primeiro dia. Ele se despede do Ippo já à noite, assim. O Ippo vai lá, ele fala até amanhã. Mas o Ippo já percebe que a cara dele tá bem mal, bem acabada. Ele fala até amanhã, ele nem consegue responder direito. O Ippo vai embora e ele vira num bequinho assim, cai ali, fica sentado ali meio refletindo. O Ippo logo pensa, né, mostra-se o pensamento do Ippo, né, ele não vai voltar amanhã, pois devido ao esforço, à dificuldade, é muito peso, é muito trabalho, ele não ia aguentar, uma pessoa comum não aguenta. E ele fica sentado lá. Aí mostra que, né, ele quando encontrou com o Ippo, ele fala que pediu demissão do trabalho para vir trabalhar para o Ippo, mas isso não era verdade. Ele tinha sido demitido porque ele era um fracasso em tudo que ele fazia, em tudo que ele tentava. E ele estava muito triste, muito frustrado com isso, por ele ser um fracasso. E ele não queria continuar sendo assim, ele queria mudar, ele queria concluir seu sonho. Então é bem interessante essa reflexão que ele fica ali, sentado ali. E depois mostra já o dia seguinte, despertador tocando, o Ippo levantando, e quando ele acorda, o Mezawa já está carregando todas as caixas, já praticamente a última leva, e o Ippo se espanta, se assusta, não esperava por ele ali, e ele vai lá e fala, vai, road work, que é a corrida matinal que ele tem que dar para se manter em forma e tudo mais, né? Ele tem que fazer a corrida lá, que o treinador sempre pede para ele não se importar com ele, que ele vai dar continuidade no trabalho, para ele se importar com o boxe. Né? Então o Ippo meio que se espanta e o Ippo vai lá e volta a fazer os trabalhos e tudo mais, e ele volta para a academia, volta a treinar, e o pessoal recebe ele muito bem. O pessoal está voltando dessa viagem e pensa que o Ippo vai desistir, mas o Ippo fala que não vai desistir, que encontrou alguém que pode ajudar, e a relação deles só melhora. Eles vão lá, aí eles visitam também a mãe dele no hospital, né? Tem esse encontro e tudo mais. A mãe dele é uma pessoa muito legal, muito gente boa, e o Mezawa acaba depois presenteando, né? Ele ajuda a mãe dele a construir um calção de boxeador, né? Porque ele faz o design para a mãe dele costurar, e até bota uma propaganda atrás, na parte de trás do calção,
para quando ele lutar, divulgar os barcos de pesca lá do Makunochi. É muito interessante essa parte também. E ele compra com seu próprio dinheiro botas, né, para boxeador, botas caras, botas complicadas de comprar, né, que o Ippo tinha comprado lá no iniciozinho, mas não era assim tão boas, era mais ou menos. E ele compra uma melhor e fala pro Ippo usar. O Ippo fica meio não querendo aceitar, né, já que é algo caro, mas ele insiste. Então ele vai lá e luta muito por eles, né. Essa relação é muito legal, fica muito junto ali os dois. O Ippo fica meio receoso nessa luta de volta dele, pois ele ia enfrentar um cara que é forte, um cara que vinha treinando, vinha se preparando, e o Ippo é um cara que, quando ele está preparado, quando ele vem treinando constantemente, chega na luta, ele chega tranquilo. Agora, ele deu uma parada, ele não estava completamente treinado, e ele ia enfrentar um cara forte, e ele não estava tão confiante na vitória, estava nervoso. Então chega no momento que ele tá lá no vestiário, bem nervoso, o treinador percebe esse nervosismo e o Mezawa entra lá e pede para tirar uma foto antes de ele entrar pro ringue, né, com a roupa, com a bota e tudo mais. E isso acalma o Ippo, é bem interessante, ele se enrola todo para tirar, ele não consegue tirar a foto, o filme sempre sai, dá muito erro ali, ele se complica, mas isso meio que descontrai e o Ippo fica mais relaxado. O treinador, depois que o Ippo sai e vai embora, o treinador vai fechar a porta assim, e antes de fechar ele olha e fala: muito obrigado, você fez ele, né, relaxar, você fez algo bom, algo positivo pro Ippo. Ele sentiu que o Ippo estava nervoso, talvez o Ippo pudesse até perder aquela luta pelo nervosismo, e o Mezawa ajudou nisso. Depois o Mezawa vai lá, vai torcer e tudo mais, e tudo dá certo. É bem interessante. E ele continua como quase um líder de uma torcida organizada pro Ippo, ele sempre segue apoiando toda a trajetória dele. E depois, mais pra frente, mostra que ele começou sim a escrever mangá. Ele consegue escrever, só que ele não escreve de boxe. Ele acaba escrevendo mangá de pesca, porque ele está envolvido ali no mundo da pesca, ele já se habituou nesse trabalho e ele aprendeu muito com o trabalho. E ele começa a escrever um mangá de pesca, já que ele tem mais assunto, mais informações do que o de boxe, e ele deixaria o de boxe mais pra frente, né? Seria outro mangá mais pra frente, talvez quando ele fosse já mais famoso. E ele pede pro pessoal ler ali, o pessoal envolvido ali do mundo do boxe a ler e gostam do mangá e tudo mais. Então ele fica muito emocionado com isso, o pessoal brigando, querendo ler, porque acharam que tá muito boa a história. E ele manda essa história para uma editora e ele compete lá com outros mangakás, ele acaba ganhando o concurso e é bem interessante. E ele começa a galgar o seu sonho, né? Apesar dele continuar trabalhando ali, isso é bem interessante. E chega uma parte, uma cena, já que até foi animada na terceira temporada, se eu não me engano, que chega o momento da despedida, onde ele tem que sair do barco de pesca para dar continuidade ao seu sonho, a se tornar um mangaka. Ele não conseguiria conciliar as duas profissões. E ele vai lá, avisa ao Ippo que ele tem que sair, então é complicado, ele não queria deixar os dois, né, sozinho, a mãe e o Ippo, no caso, né, a mãe do Ippo e o Ippo sozinhos novamente, poderia causar novamente uma sobrecarga nela e fazer com que ele desistisse, então seria complicado. O Ippo também começou a apoiar muito o Mezawa, gostou muito do mangá também, do mangá de pesca, ele leu e gostou muito, então é bem interessante. E na despedida, ali, né, é um momento muito emocionante, muito marcante ali, pois ele vai revelar pela primeira vez para a mãe do Ippo que era ele, o cara que causava bullying com o Ippo. Então é uma cena pesada para ele. Ele tá lá, né, ele já tá convivendo com ela, com ele muito bem, eles se dão super bem, mas ela não sabia disso, né, que ele acometia o Ippo a bullying, o Ippo nunca contou também para ela, e eles conviveram normal, mas ali chega na parte que ele não consegue se despedir sem dizer isso para ela. Então ele conta mais ou menos, né? Não completamente com todas as palavras, pois ele é interrompido ali, né? O Ippo não deixa ele contar, né? Ele fica falando, você lembra, seu filho voltava surrado, voltava machucado para casa, e a pessoa que fazia isso com ele, aí o Ippo interrompe, não deixa ele terminar, não deixa ele concluir, e a mãe do Ippo fala: erga a cabeça, levante, né? Siga em frente. Você não tem que pedir desculpa em nada e tudo mais. Você, né, se tornou um grande homem. Dá palavras de incentivo. Eu não lembro se as palavras são essas exatamente, mas ela incentiva ele a erguer a cabeça, a seguir em frente. Então ele se emociona, ele começa a chorar muito ali naquele momento ali. Ele só consegue abaixar a cabeça. No momento que ele sai também da casa deles, ele se curva igual o japonês se curva, né? E ele fala: não consigo levantar a cabeça para vocês. Vocês são maravilhosos, né?
Então é muito interessante toda essa trajetória, essa mudança de personalidade dele e essa amizade que se formou. E ele segue seu sonho. Atualmente ele é o mangaka. O Ippo frequentemente visita ele lá no apartamento dele, ajuda ele em alguns momentos a meio que preencher algumas coisas do mangá que ele está desenhando, fazer umas pequenas ajudas, quase como assistente ali nos momentos de folga, de visita, que o Ippo vai lá, consegue conversar com ele. É muito interessante. Atualmente ele até tem um aprendiz, um assistente, que entrou bem recentemente, não tão recentemente, mas nesses últimos capítulos entrou, que é um garoto que até desenha melhor do que ele fica meio com inveja, porque o garoto é muito bom, é quase um gênio ali, consegue desenhar coisas impressionantes, muito melhor do que ele já pensa logo assim, vou ser superado, né? Impressionante. Mas é muito interessante, ele se torna outra pessoa e consegue seguir seu sonho e apoiar o Ippo, ele continua apoiando sempre que pode ele vai lá, vai torcer, ele continua indo no estádio quando o Ippo luta e tudo mais. Então é muito legal essa amizade que se formou, apesar de ter começado de uma maneira totalmente errada, né? Onde ele batia no Ippo, falava coisas ruins não só do Ippo, como da família do Ippo. Ele conseguiu mudar tudo isso e até formar um vínculo de amizade tanto com o Ippo como da própria mãe do Ippo também, que ele acabou ofendendo em certo momento até sem conhecê-la, né? E depois que ele conhece mesmo, ele muda completamente e percebe que eles eram pessoas maravilhosas e que ele mesmo estava errado. E esse desfecho, todo esse desenrolar, esse desenvolvimento foi muito bem construído pelo autor e eu curto bastante. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa relação que eu curto bastante de amizade, né, de Hajime no Ippo entre o Umezawa e Makunouchi Ippo, muito legal mesmo. Quem não conhece Hajime no Ippo, eu recomendo que assista. É um anime de boxe, claro, mas é um anime que vai muito além do boxe. As lutas são muito interessantes, são muito bem desenhadas, as batalhas e tudo mais. Mas o extra luta também tem muitas mensagens positivas, mensagens boas. A história, a comédia também tem partes que são hilárias, partes engraçadas. Tem várias outras partes que você vai acompanhando e vai entendendo um pouco mais toda essa trajetória. Tem momentos tensos, momentos tristes, momentos alegres. Tem vários tipos de momentos. O autor sabe transmitir essas coisas. E tem as lutas de boxe, pois se trata de um anime de boxe. Mas eu recomendo bastante. É um anime muito bom. Tem 3 temporadas animadas. O mangá, claro, lança até hoje. Tem mais de 1000 capítulos. São muitos capítulos. Acho que tem mais de 1200 capítulos. Então, são muitos capítulos e continua lançando até os dias de hoje. Eu sigo acompanhando. É muito interessante de acompanhar também. O mangá é bem desenhado também. Então, muito legal. E recomendo para vocês, caso vocês queiram assistir algum anime assim que envolva esporte e tudo mais. Hajime no Ippo, com certeza, vale a pena. Vou ficando por aqui. Agradeço muito a todos vocês. Deixa o like caso tenha curtido. Se inscreva no canal. E até a próxima.